Pessoal, quarta aula de literatura. Bem-vindo ao canal Mil Escritas, o canal voltado ao ensino da língua portuguesa para concurso, vestibular e assim por diante. Hoje a gente vai trabalhar um pouco, nessa quarta aula, sobre a vida de Camões. Ou seja, quais foram as influências de que Camões teve para escrever as suas poesias de modo tão perfeito. Mas antes de entrar no assunto, no mérito da vida de Camões, eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês lembram aquele filme Gênio Indomável? Que inclusive é feito com aquele ator Robin Williams. Esse filme retrata um garoto extremamente inteligente, superdotado na área de matemática, mas ao mesmo tempo que ele é rebelde nesse filme e extremamente inteligente nessa área de exatas, ele tem um comportamento totalmente avesso à realidade, até que ele toma jeito com o auxílio, com a orientação de Robin Williams, e ele se torna um grande matemático. A vida de Camões é mais ou menos parecida. A gente imagina que Camões ele foi o queridinho do rei de Portugal, mandado para estar narrando, a passagem de Vasco da Gama até as Índias, e onde ele escreveu os Lusíadas, a obra principal de Camões. Só que na escola, no ensino médio e tal, a gente aprende que Camões era um queridinho, por exemplo. Na faculdade, se você vê a história de Camões, é muito parecido desse filme, desse ator, que eu não lembro o nome agora, mas vou deixar aqui em cartaz, de uma pessoa extremamente inteligente, mas briguenta. Camões ficou preso 4 vezes por dívidas, mulherengo, teve uma existência muito difícil, muito ruim. Então, existe essa coisa na vida dele, ok? Mas hoje eu vou trabalhar um pouco sobre as influências que Camões teve para escrever a sua poesia. Daí vocês vão ver que ele, apesar de inteligente, ele era um erudito, ele buscava, Pensa bem a pessoa que tem esse paralelo, esse oposto, essa dualidade, de ser uma pessoa avessas à moral, tudo, e ao mesmo tempo ele buscava a erudição. Olha só que interessante. Então hoje a gente vai começar essa quarta aula sobre literatura, tá? Pessoal, quem não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar o link na descrição. É importante que você assista às aulas anteriores para que você possa entender essa aula. Embora os assuntos sejam um pouquinho diferentes, mas seria interessante. Tá? Então, quais as influências de Camões? Ok? Então a gente aprende que ninguém nasce pronto, A gente todos, até Camões, o grande Camões, ele teve uma base para escrever sua poesia. No caso, a gente viu na aula 3, aula passada, o que é um soneto. Então, o soneto é uma forma fixa composta de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Geralmente, eles são decassílabos heróicos, ou seja, ele possui, se você fizer a escansão, 10 sílabas sonoras, métricas aqui, ok? E assim por diante. Isso foi explicado na aula anterior, tá? O soneto, que significa pequeno som, tá? Ou uma música sonora, porque o soneto foi feito para ser musical, tá? Ele foi popularizado por Petrarca na Itália e foi adotado em Portugal
amplamente, né, por Portugal nesse período, tá? Nesse período do Renascimento e tal. Só que Camões é um pouquinho anterior, tá? Mas hoje a gente vai estar estudando mais sobre a estrutura da poesia clássica. Então, na aula passada a gente aprendeu soneto, basicamente isso, e hoje vocês vão ver que além das sílabas métricas, tônicas, que no decassílabo heróico são a sexta e a décima, né? Vocês vão ver que ele também tem essa rima emparelhada. Por exemplo, né? Por exemplo, ver, doer, sente, descontente. Então fica A, B, B, A. Querer, perder, gente contente. A, B, B, A. Então existe também esse esquema de rimas, tá? Dentro da poesia dita como clássica. Além do formato de soneto, a gente tem também a redondilha menor. A redondilha menor ela é composta por 5 sílabas poéticas, enquanto o decassílabo heróico é composto por 10 sílabas poéticas. E a gente tem também dentro da poesia clássica, a gente tem a redondilha maior, que no caso possui 7 sílabas poéticas. Ok? Então, essa divisão está ligada à sonoridade, tá, do poema. Ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma redondilha menor, um pentassílabo, composto por 5 sílabas métricas, né, poéticas. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimem a vida, sem guerra lidar. Ouve-me, guerreiros, ouve meu cantar. Então, esse poema é um exemplo de uma redondilha menor. Então, se você fizer a escansão, você vai ver que ele possui 5 sílabas poéticas, sendo a quinta a tônica. Tá? Então, expandir um pouco, né, a nossa noção de poesia clássica, ok? Já a redondilha maior, da sílabo, ele possui 7 sílabas métricas. Esse poema aqui é bem famoso, né? Vou-me embora para Passárgada. É difícil ler um poema assim, tudo partido, né, gente? Tudo dividido, escaneado. Mas a gente vai ler mesmo assim. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Então esse é um exemplo de uma redondilha maior, heptassílabo, que contém 7 sílabas métricas, ou 7 sílabas poéticas. Então, na verdade, a poesia clássica, ela é condensada geralmente em soneto, redondilha maior e redondilha menor. E disso Camões, como erudito, um estudante por conta própria, Camões não estudava para concurso, não estudava para trabalho, além dele ter sido chamado para trabalhar dentro do navio em muitas situações, mas como se diz, a sorte é o preparo que encontra a oportunidade. Então Camões encontrou a oportunidade na vida dele, porque ele era muito bem preparado, ok? Então vamos estudar um pouquinho sobre Camões. A principal obra de Camões foram os Lusíadas, e ele trabalhava, né, piamente com a poesia clássica. Então, Luís de Camões, ele nasceu em 1524 e faleceu em 1580. Foi um dos maiores representantes da poesia clássica em Portugal. Suas obras combinam o lirismo pessoal
e a erudição clássica. Então, o lirismo é dele. E a erudição que ele busca na sua poesia, ele buscou dos clássicos romanos e gregos. Com amor, né? Com temas que vão do amor à exaltação da pátria. As principais obras Lusíadas de 1572, um poema épico em decassílabos que narra os feitos heróicos dos navegadores portugueses, como Vasco da Gama na descoberta do caminho marítimo para as Índias, onde eles buscavam as especiarias, né? Então, soneto, Camões escreveu dezenas de sonetos, a gente vai fazer uma análise de 2 sonetos de Camões nessa aula. Ele escreveu poemas líricos com um tema de amor, saudade e passagem do tempo, tá? Como a gente vai ver, o amor é fogo que arde sem se ver, né, esse poema. A gente vai ver também transforma-se o amador em coisa amada. Então são 2 sonetos que a gente vai trabalhar nessa aula, buscando as suas influências filosóficas. E depois de a gente ver esse termo filosófico, eu vou colocar no final da aula um resumo sobre cada período, cada tendência que estimulou Camões, tá bom? Então, Camões também escreveu dezenas de redondilhas, maior ou menor, praticamente dentro de Portugal nesse período. Camões era imbatível. Então vamos lá, gente. Esse poema é um dos mais famosos do mundo, eu acho, né? Ou pelo menos da América Latina, é o mais famoso. E na Europa, em Portugal. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Então, esse poema, esse soneto, além dos atributos estudados na terceira aula, pessoal, tá? A gente viu na terceira aula, nessa aula a gente vê que ele tem rimas. Então, rima, nesse caso, A, B, B, A, porque esses termina em R, né, esse verbo, ó, de ver, doer, sente, contente. Na segunda estrofe a mesma coisa, na terceira estrofe a rima vai ser C, D, C, né? Vontade, lealdade, vencedor. No quarto estrofe vai ser uma rima D, C, D. Então é muito fácil, mas qualquer dúvida, pessoal, comentem que eu explico, tá? Abaixo dessa aula aqui no YouTube. Então vamos estudar um pouco sobre o que significa esse poema, quais foram as suas influências. Então, se você pegar esse soneto, O amor é fogo que arde sem se ver, a gente vai ver que o tema desse soneto aborda a complexidade e os paradoxos do amor, uma força simultaneamente prazerosa e dolorosa. Então tem essa dualidade. Camões explora a dualidade do sentimento, contrastando aspectos opostos como fogo, ferida, dor, prazer. A estrutura do poema segue a forma clássica de soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, ok? E esquema de rimas ABBA, ABBA, como a gente viu no slide anterior. Então, esse poema está carregado de antítese. O que é antítese? A gente vê presente no poema, por exemplo, fogo que arde ou fogo que queima, né? Se você for traduzir melhor
fogo que queima, fogo que arde, todo fogo arde, ok? Contentamento, descontente. Como um contentamento pode ser descontente? Então, é repleto de antítese, é repleto de paradoxo, dor que desatina sem doer. Como uma dor pode não doer? Ok? Está repleto de metáfora. O amor é comparado ao fogo, à ferida, à prisão. E a mensagem, o amor para Camões é uma experiência contraditória. Ao mesmo tempo que causa sofrimento, é desejado e celebrado. E esse amor que Camões canta nesse soneto é um amor universal. Ele não está se referindo apenas ao que ele está sentindo, mas, de modo geral, o que é o amor. Agora vamos fazer uma reprise sobre alguns conceitos de antítese e paradoxo. Então, na literatura, toda literatura, um paradoxo é uma figura de linguagem que expressa uma contradição aparente, mas que, ao ser analisado mais profundo, nos revela um sentido oculto ou inspirado. Ele desafia a lógica convencional e instiga a reflexão do leitor. Por exemplo, eu sou um sincero mentiroso. Aqui é uma contradição. Se uma pessoa mente, como ela pode ser sincera? Para ganhar a vida é preciso perdê-la. Outro paradoxo. Então expressa um conceito filosófico como um sacrifício em prol de um bem maior. No poema Analfabeto Político, de Bertolt Brecht, outra pessoa importantíssima nas nossas futuras aulas é esse alemão, Bertolt Brecht, muito maravilhoso esse cara. O pior analfabeto é o analfabeto político. O paradoxo aparece ao chamar analfabeto alguém que, em tese, sabe ler, mas ignora a política, ou seja, ignora as leis, a Constituição do seu país. Por outro lado, a antítese é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou ideias opostas para enfatizar um contraste. Diferente do paradoxo, a antítese não gera uma contradição lógica, apenas destaca a diferença de forma clara. Exemplo: o céu e o inferno estão dentro de nós. Oposição entre céu, bem, e inferno, o mal. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Um conto de duas cidades. Como pode ser, né? O melhor de um tempo, dependendo de um sentido, e pior dos tempos. Por exemplo, hoje em dia a gente está no melhor tempo tecnológico, mas no pior tempo em que tanta informação, entre aspas, entra na cabeça das pessoas com mídias sociais, que as pessoas estão confusas. Então, é o melhor tempo tecnológico, é o pior tempo psicológico. Vocês concordam comigo? Deixa um comentário. E assim por diante. Tá? Eu coloquei a síntese de paradoxo e antítese antes que algum aluno pergunte, tá, gente? Então, estudar, gente. Vamos ser eruditos como Camões, ok? Quais as influências filosóficas e culturais que Camões teve para escrever a sua literatura? A gente conhece aquele termo amor platônico, que vem de Platão, ou neoplatonismo, tá? O amor platônico é aquele amor que a gente sente na adolescência por uma menina da escola, por exemplo, só que essa pessoa é tão bonita, ela é tão rica, de repente, ela é tão refinada que a gente nunca pensa que a gente vai poder tocá-la. Então é um amor conceitual, não é um amor erótico, não é um amor físico, tá? Então, Camões escreve o amor como algo assim platônico, tá? Então ele busca essa influência de Platão e retoma no que
que é retomada no Renascimento por atores como Marcílio Ficino. No neoplatonismo, o amor é visto como uma força que eleva a alma, mas que também envolve conflitos entre material e espiritual. No final da aula a gente vai falar sobre isso. No soneto, o amor é descrito como paradoxal, pois ao mesmo tempo que é fogo que arde, é invisível, é ferida que dói, mas não se sente. Esse paradoxo ecoa a ideia de que o amor é uma aspiração ao sublime, mas inevitavelmente ligado ao sofrimento terreno. Então o amor não é físico, ele é conceitual, ele é da alma. Ele está num outro plano da existência. Camões também teve a influência do humanismo. Camões, como poeta renascentista, estava imerso no humanismo, que valorizava as emoções humanas e as expressões de subjetividade. Repare que ele narra o amor universal, não o amor dele. A análise introspectiva do amor, sua natureza contraditória e o impacto nos corações humanos são reflexos desse movimento. Ele teve a influência lírica de Petrarca. Petrarca também é outro cara muito foda que a gente vai estar estudando mais para frente, tá? Francisco Petrarca influenciou profundamente a poesia amorosa europeia. Camões herdou o uso do soneto como uma forma privilegiada para meditar sobre os tormentos e alegrias do amor. As metáforas e antíteses do poema seguem um estilo petrarquista, mas Camões adiciona um toque de intencionalidade emocional e erudição, ou seja, o emocional é de Camões, a erudição é de Camões, mas o segmento ele buscou de Petrarca, ok? Fica uma matéria para a gente estudar mais para frente. Agora a gente vai analisar outro poema, outro soneto de Camões. Transforma-se o amor em coisa amada. Transforma-se o amador em coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si só pode enfim descansar, pois consigo tal alma está aliada, mas está linda e pura sem ideia, que o acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que eu sou feito, como matéria simples busca a forma. Essa poesia, esse soneto é pouco conhecido de Camões, mas se você ler várias vezes, você vai ver que tem uma beleza profunda dentro dele. E ele segue as suas rimas, A, B, BA, e assim por diante. Tá? Mas quais foram as influências que esse soneto de Camões, né, onde Camões buscou essa influência? Então a gente tem a estrutura, novamente é um soneto, ok? Este soneto explora a união espiritual entre o amante e a pessoa amada. Camões discute como o amor transforma o sujeito que ama, tornando parte do objeto do seu desejo. Ele tem as rimas já comentadas, né? É um decassílabo cujas rimas já foram comentadas. Ele está repleto de metáfora. Transformar-se o amor em amador em coisa amada. Sugere a fusão entre o amante e o amado. Ele tem uma alusão filosófica à ideia de acidente e sujeito. Remete à filosofia aristotélica, relacionando forma e matéria. Então ele sugere que o amor é um acidente. Ele não tem culpa de amar. Então ele tem que se unir à coisa amada. E novamente o conceito platônico.
o amor é idealizado, é transcendente ao físico, não é sensual. Habita somente no plano das ideias, sem nunca ele poder tocar na pessoa amada. A mensagem retrata o amor como uma busca de completude, onde o amante encontra no outro o reflexo de si mesmo. Então, esses poemas, ele tem várias dimensões que só você parar um tempo para meditar que você vai conseguir enxergar. E esse poema também, ele tem muita influência filosófica dentro dele. Novamente, o platonismo, né? Neste poema, Camões descreve a ideia de que o amor é um elo espiritual que transcende o físico. Ele reflete a concepção platônica de que a essência da beleza e do amor está em um plano ideal, e que amar alguém é buscar a perfeição que o amado representa. A linda e pura semideia mencionada remete diretamente à ideia de Platão, que são perfeições ideais, inacessíveis ao mundo material. Então, é o amor idealizado. Ele está repleto de aristotelismo. O uso do termo filosófico acidente e sujeito, novamente, é uma referência ao pensamento de Aristóteles, especialmente sua teoria da substância e dos atributos da substância. Para Aristóteles, a matéria busca sua forma natural. E no soneto, o amor é descrito como uma matéria que busca a forma do amado. Essa união sugere que o amor é um meio pelo qual o amante se realiza plenamente. Ele tem alguma coisa de teologia cristã. A transformação espiritual do amor também pode ser interpretada à luz da teologia cristã, na qual o amor une as almas de forma sagrada. Embora o poema tenha um tom filosófico, há um subtexto que lembra a busca de união com o divino, uma característica frequente na literatura renascentista. Então, se você ler de novo esse poema, leia 2, 3, 4 vezes, tá, gente? Vocês vão ver, e depois veja essa aula de novo, vocês vão entender melhor. Então, é insondável a quantidade de referências e influências que um poema pode ter. Um pouquinho do contexto cultural no tempo de Camões. Então, no tempo de Camões, né, Renascimento português. Então, durante o século XVI, Portugal vivia um período de ouro cultural e econômico, com as grandes navegações, o contato com outras culturas. Isso permitiu que os escritores portugueses tivessem acesso a uma ampla gama de influência intelectual, tanto da antiguidade quanto das outras partes da Europa renascentista. Novamente, a erudição de Camões era um profundo conhecedor da cultura clássica renascentista, e isso se reflete no uso de conceitos filosóficos e na busca por expressar as emoções humanas universais, não as suas. Sua ideia é a síntese brilhante da herança greco-romana e da espiritualidade cristã. Só um adendo, uma pergunta. Você acha que a literatura clássica, pelo que a gente viu até então, nessa primeira, segunda, terceira e quarta aulas, ainda é relevante nos dias de hoje? Isso a gente vai comentar mais para frente, mas pensa nisso, ok? Então, pessoal, fica a tarefa seguinte. Esse filme que eu falei, Gênio Indomável, se você puder, assista esse filme. Ele é um gênio que é matemático, mas a personalidade dele é muito parecida com a de Camões. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem a essa quarta aula de literatura. E nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando outras configurações de poesia, ou seja, para além do clássico. Porque não vai ser só o soneto
ou a redondilha menor e maior que compõem a literatura, mas outros formatos depois do clássico. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula. O aristotelismo é uma corrente filosófica baseada nas ideias do filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C., amplamente difundida na filosofia, ciência e literatura ao longo dos séculos. Aristóteles foi aluno de Platão e mentor de Alexandre o Grande e desenvolveu uma abordagem sistemática para compreender o mundo baseada na observação, análise lógica e categorização. Principais características do aristotelismo. Empirismo, diferente de Platão, que priorizava as ideias abstratas. Aristóteles acreditava que o conhecimento vem da experiência sensorial e da observação do mundo físico. 2. Teleologia. Acreditava que tudo na natureza tem um propósito ou fim, telos, e esse propósito orienta seu desenvolvimento. 3. Ética e virtude. Defendeu a ideia do justo meio mesotes, segundo a qual a virtude está no equilíbrio entre dois extremos, por exemplo, coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia. 4. Lógica e metafísica. Aristóteles é considerado o pai da lógica formal. Ele também estudou questões metafísicas, como a relação entre matéria e forma, potencialidade e atualidade. 5. Estética e poética. Em sua obra Poética, Aristóteles analisou as características das artes, como a tragédia, e definiu conceitos como catarse, purificação emocional e imitação mimesis, essenciais para a compreensão da literatura e do teatro. Exemplos do aristotelismo na literatura. Dante Alighieri, de 1265 a 1321, Dante, em A Divina Comédia, incorpora elementos aristotélicos ao descrever uma visão ordenada e hierárquica do cosmos. Ele se baseia na ideia de propósito e na busca do bem supremo para guiar sua narrativa. 2. William Shakespeare, de 1564 a 1616, Shakespeare aplicou princípios aristotélicos, especialmente da poética, em suas tragédias. Por exemplo, em Hamlet e Macbeth, a catarse é evidente, pois o público experimenta uma purificação emocional ao vivenciar os dilemas e as quedas dos protagonistas. 3. Thomas Aquinas, de 1225 a 1274, embora mais conhecido como teólogo, Tomás de Aquino usou o aristotelismo para fundamentar sua filosofia cristã. Em sua obra Suma Teológica, ele reinterpretou as ideias de Aristóteles à luz do cristianismo, influenciando profundamente o pensamento medieval. 4. Épica clássica e moderna. Obras épicas como os Lusíadas de Luís de Camões demonstram influências aristotélicas ao explorar a relação entre virtude, propósito e destino humano. Camões também reflete sobre a teleologia ao conectar as conquistas humanas a um plano maior. Importância do aristotelismo. O aristotelismo moldou a tradição intelectual ocidental por séculos, influenciando não apenas a literatura, mas também a ciência, a política e a ética. Na literatura, sua abordagem metodológica e seus conceitos estéticos ajudaram a estabelecer os fundamentos para o drama, a narrativa e a crítica literária. Ele continua relevante como uma lente para analisar obras que exploram questões de propósito, virtude e ordem. O humanismo foi um movimento cultural e intelectual que emergiu na Europa durante o Renascimento, nos séculos XIV e XV. Ele marcou uma transição entre a Idade Média e a modernidade, centrando-se no estudo do ser humano, suas capacidades, realizações e posição no universo. Inspirado pelos ideais da antiguidade clássica, o humanismo valorizava as artes, a literatura, a ciência e a dignidade humana, promovendo uma visão mais secular do mundo. Características do humanismo. Antropocentrismo. Colocava o ser humano no centro do pensamento, em oposição ao teocentrismo medieval. 2. Resgate da antiguidade clássica. Revalorização da cultura grega e romana, com ênfase nos textos clássicos e no pensamento racional. 3. Valorização da razão e do conhecimento. Incentivo ao estudo das humanidades, gramática, retórica, história, filosofia e poesia. 4. Individualismo. Celebração da singularidade e da capacidade criativa do indivíduo. Exemplos na literatura. Francesco Petrarca, de 1304 a 1374. Petrarca, frequentemente chamado de pai do humanismo, foi um poeta italiano que promoveu o estudo dos textos clássicos. Sua coleção de sonetos, Canzoniere, é uma celebração da experiência humana, explorando temas como o amor, a beleza e a espiritualidade. Ele também buscava uma reconexão com a literatura da Roma antiga, como a de Cícero e Virgílio.
2. Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375 em Decameron, Boccaccio retrata um grupo de jovens que conta histórias enquanto foge da peste. A obra é inovadora por sua atenção aos detalhes das emoções humanas e à diversidade de perspectivas, rompendo com a moralidade estrita do período medieval. 3. Luís de Camões, de 1524 a 1580 em Os Lusíadas, Camões celebra as conquistas portuguesas, mas também reflete sobre as complexidades da experiência humana, questionando a glória e os desafios enfrentados pelos navegadores. 4. William Shakespeare, de 1564 a 1616, as peças de Shakespeare, como Hamlet e Romeu e Julieta, demonstram uma profunda exploração dos dilemas e emoções humanas, combinando temas universais com uma abordagem individualista. Legado do humanismo. O humanismo influenciou a literatura ao propor uma visão mais rica e complexa da condição humana. Ele abriu espaço para a liberdade de expressão e para a valorização da subjetividade, aspectos que continuam a moldar a literatura e a cultura contemporâneas.